Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de citologia, mas já vou adiantando, tá? Não é qualquer coisa, não. E assim, pode ser até uma coisa besta, tá? Mas é incrível como a galera erra o que eu vou falar agora por aí. É incrível como as pessoas esquecem ou perguntam o que eu vou falar agora. Porque assim, nessa aula eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre as diferenças ou as principais diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Eu preciso que vocês saibam as principais diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. E assim, tem muita gente que não sabe, tá? Agora vamos fazer um acordo. Primeiro tu vai deixar eu explicar tudo. Primeiro tu vai deixar eu falar tudo, porque eu juro que no final eu deixo tu tirar um print para copiar, beleza? Então vamos lá. Ó, como é que eu fiz para ficar mais fácil, para que vocês não errem sem lugar nenhum? Eu coloquei essa tabelinha, coloquei aqui algumas estruturazinhas e a gente vai fazer assim. Tem ou não tem, beleza? Aí eu só preciso que vocês entrem num acordo, porque assim, se tiver, eu vou marcar um X. Se não tiver, eu deixo em branco. Tranquilo? Por exemplo, vê. Vamos começar aqui pra gente ir treinando. Ó, a gente vai fazer assim. Parede celular. Olha, a parede celular tem na célula animal? Não. Lembrem que célula animal não tem parede. A parede celular, ó, vai ser uma exclusividade dos vegetais. Ou seja, a gente só encontra parede celular na célula vegetal. Tranquilo? E eu vou logo adiantando, tá? Essa parede vegetal, ela é a parede formada de celulose. Essa parede aqui é formada de celulose, tá? Que é aquele polissacarídeo estrutural. Não esquece disso. Depois eu tenho assim, ó, membrana plasmática. Aí, olha, membrana plasmática tem em qualquer tipo de célula. Olha pra mim, não existe nenhum tipo de célula sem membrana plasmática. Então, ó, membrana plasmática vai ter no animal e vai ter no vegetal. Vai ter no animal, vai ter no vegetal, porque membrana plasmática tem todo tipo de célula. Olha pra cá. Depois eu tenho o núcleo organizado. Aí, olha, quando eu digo núcleo organizado, é porque a célula apresenta carioteca, que é aquela membranazinha nuclear, que torna a célula ser eucarionte. Quando você diz que tem a carioteca, que tem um núcleo organizado, é porque a célula é eucarionte. Aí o que é que acontece? Se tem núcleo organizado, tem carioteca. Se tem carioteca, ó, tem no animal, tem no vegetal. Porque o que é que acontece? Eu tenho carioteca na célula animal, por isso que a célula animal é eucarionte, e eu tenho carioteca na célula vegetal. Por isso que a célula vegetal é eucarionte. Então eu tenho no animal e no vegetal, beleza? Depois eu tenho o ribossomo. Aí o que vai acontecer? O danado do ribossomo, ó, é uma organelazinha que ela vai estar em todo tipo de célula. O danado do ribossomo, que é aquela organela que é responsável pela síntese proteica, ela vai estar tanto nos procariontes como nos eucariontes. Aí como planta e animal ou melhor, são eucariontes, então o ribossomo, ó, tem na célula animal, tem na célula vegetal. Beleza? Aí depois eu tenho, ó, acompanha comigo, retículo endoplasmático rugoso. Vou repetir, retículo endoplasmático rugoso ou granular, que é aquele retículo que na sua membrana você tem ribossomo, que é o tipo de retículo que também sintetiza proteína. E um detalhe, o retículo rugoso, ó, vai estar tanto na célula animal
como na célula vegetal. Vai estar tanto na célula animal como na célula vegetal. Não tem jeito. Depois eu tenho, ó, o REL, retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso ou agranular ou não granuloso. O retículo endoplasmático ele é chamado de liso quando nas suas membranas ele não tem ribossomo. Se ele não tem ribossomo, ele não pode fabricar proteína. Aí sabe o que ele fabrica? Lipídio. O retículo endoplasmático liso, ele sintetiza lipídio. E um detalhe, ele também vai quebrar, ele também vai degradar substâncias tóxicas. Ele vai desintoxicar, ele vai quebrar as substâncias tóxicas, tá? Então, olhe, retículo endoplasmático liso tem na célula animal e tem na célula vegetal. Aí vem agora, complexo de Golgi, que é aquela organelazinha que é formada por um monte de bolsas achatadas que fica uma sobre a outra, uma sobre a outra. E o complexo de Golgi é importantíssimo para a célula, porque é ele que vai armazenar as proteínas e os lipídios que vêm dos retículos endoplasmáticos, e depois ele vai secretar essas substâncias de acordo com a necessidade da célula. E um detalhe, lembre que no complexo de Golgi eu também tenho fabricação de carboidrato, porque eu posso muito bem pegar a proteína do retículo rugoso, misturar com o carboidrato e formar uma glicoproteína. Como eu posso pegar o lipídio do retículo endoplasmático liso, misturar com o carboidrato e formar exatamente o que nós chamamos de glicolipídio. Então, de acordo com o tipo de célula e de acordo com a necessidade do corpo, pode acontecer essas misturas dentro do complexo de Golgi antes que ele secrete, tá? E um detalhe, lembre que o complexo de Golgi forma lisossomo. Mas daqui a pouco eu vou falar dele. Então, ó, complexo de Golgi tem na célula animal, tem na célula vegetal. Cuidado com isso, tá? Depois eu tenho o peroxissomo. O peroxissomo é uma organelazinha que parece uma bolsa, que é responsável em quebrar substâncias tóxicas, degradar substâncias tóxicas. E um detalhe, o peroxissomo vai estar tanto na célula animal como na célula vegetal. Não pode esquecer disso. Depois eu tenho mitocôndria. Mitocôndria é a usina de energia da célula. É quem vai fazer a respiração. É lá onde vai acontecer a segunda e a terceira etapa da respiração celular aeróbia para a produção de ATP, produção de energia. E um detalhe, tanto a célula animal como a célula vegetal são células aeróbias. Elas usam o oxigênio nessa fabricação. Se elas usam o oxigênio para fabricar energia, para fabricar ATP, se elas usam o oxigênio para quebrar a substância orgânica para produzir energia, tem que ter mitocôndria. Então, ó, eu tenho mitocôndria na célula animal e eu tenho mitocôndria na célula vegetal. Depois eu tenho o lisossomo. Aí é o seguinte, o lisossomo eu tenho no animal, no vegetal não tem. No vegetal não tem. Eu só preciso que vocês tomem cuidado numa coisa, é o seguinte, quando a prova é muito específica, cuidado com o termo que eles podem colocar, que é assim, ó, o esferossomo. Veja, lisossomo não tem. Em prova de vestibular, lisossomo não tem. Mas numa prova muito específica, prova de concurso, prova de medicina, aquelas provas mais específicas, cuidado com esses estudos mais recentes que falam do esferossomo. O esferossomo é uma bolsazinha, ó, é uma organelazinha circular que a gente encontra na célula vegetal, que ela, na célula vegetal, ela faz digestão intracelular. Ela ajuda na digestão. E se ela ajuda na digestão, ela funciona como um lisossomo. Mas veja, o lisossomo comum, que é aquele que a gente estuda, que é aquele que a gente está acostumado a escutar aqui ou em qualquer outro lugar, célula vegetal não tem, tá? Só tem no animal. Mas cuidado com esse termo esferossomo, beleza? Depois eu tenho assim, ó, centríolos. Veja, o centríolo tá na célula animal. Agora eu preciso que vocês tomem cuidado assim. Eu vou marcar um xizinho aqui no vegetal. Mas a gente só encontra centríolo, e olha que é um centríolo mais simples, a gente só vai encontrar o centríolo se for briófita, ó, ou se for pteridófita.
ou se for pteridófita. O danado do centríolo a gente só encontra nas briófitas e nas pteridófitas. Não esqueçam disso, tá? O danado do centríolo a gente só encontra nas briófitas e nas pteridófitas. Cuidado, e é um centríolo mais simples, tá? Comparado com o centríolo da célula animal. Comparado com o centríolo da célula animal. Não esquece, tá? Ah, e quando a gente fala de centríolo e tal, lembra logo de citoesqueleto, né? Quando vocês pegam esses desenhos por aí, lembrem que eu vou ter citoesqueleto na célula animal e na vegetal. Tá? Cuidado com isso. Depois eu tenho assim, os plastos, aí lembrem, tá? Quando eu falo plastos, é a mesma coisa que plastídeos. É aquele grupo de organelas que a gente separa nos cromoplastos, que são aqueles plastos que apresentam pigmentos que ajudam a absorver luz para fazer fotossíntese, que o famoso ou o mais famoso é o cloroplasto. E depois eu tenho os leucoplastos, que são aqueles plastídeos de reserva, que guarda proteína, guarda amido, guarda lipídio. Esses plastos ou plastídeos a gente só encontra na célula vegetal, tá? E um detalhe, esse vacúolo aqui é aquele vacúolo central ou vacúolo do suco celular, que é aquele vacúolo grande. E um detalhe, os plastos e o danado do vacúolo a gente não encontra no animal, a gente só encontra no vegetal. Não tentem arrumar nenhum tipo de plasto no animal, tá? Não tentem arrumar um vacúolo do suco celular na célula animal. Claro, eu tenho outros tipos de vacúolo, como vacúolo digestivo, vacúolo residual. Aí isso que já é a derivação de um processo de digestão, ou a junção do lisossomo com o fagossomo ou pinossomo. Aí isso aí você vai encontrar na célula animal. Mas não é esse vacúolo aqui, que é aquela bolsa grande, que é aquela estrutura grande, que a gente chama de vacúolo do suco celular, ou vacúolo central. Célula animal não tem, tá? Cuidado com isso. E o glioxissomo, olha, o glioxissomo, para quem não sabe ou para quem nunca viu, o danado do glioxissomo é um tipo de peroxissomo especializado em transformar lipídio em açúcar, principalmente nas células das sementes de algumas plantas, para que a gente tenha energia para acontecer a germinação. E o glioxissomo é um tipo de peroxissomo que você não encontra no animal. A gente só encontra no vegetal. O glioxissomo é uma exclusividade dos vegetais. Então, quando vocês são cobrados por aí sobre diferenças, sobre quem tem e o que não tem, falando de célula animal e célula vegetal, pode ser uma leseira, mas muita gente esquece, tá? Ó, é isso aqui. Tira um print. Eu duvido tu errar uma questão dessa mais. Eu duvido. Tudo que tem na célula animal e tudo que tem na célula vegetal. Não esqueçam mais disso. Beleza? Tranquilo? Então, ó, com isso a gente fecha mais uma aula de citologia aqui no Cardume. Mas, ó, tu gostou? O YouTube aqui te ajudou? Eu te ajudei. Então me ajuda aí, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa um comentário aqui dando moral, porque ajuda no engajamento do vídeo. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, eu já fiz tudo isso, então você vai me ajudar muito mais agora. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse canal e vai compartilhar para os amigos, bota nas tuas redes sociais, bota nos teus grupos. Sabe por quê? Quanto mais vocês me ajudam a espalhar esse cardume, quanto mais vocês me ajudam a espalhar esse canal, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, ei menino, menina, eu quero te ver aqui nas próximas, beleza? Então, ó, beijo no teu coração. Valeu!